E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 25/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Copa da Alemanha, Arminia contra Bremen. Nos últimos 5 jogos, o Arminia venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gol na partida em 9 de 10 jogos. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Bremen venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gol na partida em 9 de 10. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Não tivemos confrontos recentes entre essas duas equipes. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Copa Libertadores, jogos de volta. Santa Fé contra Iquique. No jogo de ida foi 2-1 para o Iquique. Nos últimos 5 jogos, o Santa Fé empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Não venceu nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Iquique venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 4. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Palpite, casa gol. Bahia contra The Strongest. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 3 e empatou 2. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Não perdeu nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o The Strongest venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 4. Palpite, casa vence. Boca Juniors e Alianza Lima. No jogo de ida foi 1-0 para o Alianza. Nos últimos 5 jogos, o Boca venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 7. Menos de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Alianza venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1,5 gol na partida em 8 de 10. Palpite, casa gol. Copa do Rei, jogo de ida. Barcelona e Atlético de Madrid. Nos últimos 5 jogos, o Barça venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gol na partida em 8 de 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gol na partida em 9 de 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-0 e 2-1. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato inglês, Brighton contra Bournemouth. O Brighton é o 9º e o Bournemouth o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 4. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Bournemouth venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Crystal Palace contra Aston Villa. O Crystal Palace é o 13º e o Aston Villa o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 7. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam sim nos últimos 4. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 7.
Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, com 2 vitórias do Crystal Palace e um empate, 5-0, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Wolverhampton contra Fulham. O Wolverhampton é o 17º e o Fulham o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Wolverhampton, 2-1 e 4-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Chelsea contra Southampton. O Chelsea é o 6º e o Southampton o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Southampton venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-1 para o Chelsea. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa da Itália, Inter e Lazio. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, com 2 vitórias da Inter e um empate. 3-0, 1-1 e 6-0. Palpite, Inter para se classificar. Campeonato Mexicano, Tigres e Juarez. O Tigres é o 4º e o Juarez o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Tigres venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Juarez venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 1-0 do Tigres. Palpite, casa vence, empate e anula. Também temos alguns jogos na Copa do Brasil. Maranhão e Vitória. Maringá e Juventude. Operário e Sport. Pouso Alegre e Atlético Paranaense. Jogos 100% pro ao vivo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu aos palpites para os jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.